Amigos, conversas de hoje eu trago como tema o Sistema Único de Saúde, a atenção à médica e sanitária, saúde pública que temos hoje no Brasil. Tem uma história, desde os seus momentos iniciais de elaboração até os dias de hoje, de mais de 40 anos. Até os anos 70, nós tínhamos uma assistência médica praticamente inexistente no país. Nós tínhamos como atenção à saúde alguns programas para algumas doenças infecto-contagiosas crônicas, feito tuberculose, hanseníase, malária e alguns outros programas verticalizados. A assistência médica não conversava entre si. Nós tínhamos, a partir dos anos 30, as caixas de auxílio e pensão ligados aos institutos que foram criados na era Vargas e funcionando como cooperativas onde havia alguma atenção muito desigual no conjunto do país. A maior parte dos hospitais, os hospitais mais sofisticados, estavam no então Distrito Federal, Rio de Janeiro. No resto do país havia uma assistência médica privada e uma caritativa, que se chamava os pacientes, os usuários de indigentes. Era um atendimento caritativo. Não havia nenhuma obrigação, não havia nenhuma instituição responsável para o atendimento de quem não pudesse ter desembolso, a não ser, por caridade, a atenção nas santas casas, onde havia. A concentração de atenção médica era inteiramente desigual pelo país. A partir meados dos anos 60, as caixas se fundiram no Instituto de INAMPS, no Instituto de Aposentadoria e Assistência Médica, e que mantinha uma estrutura de atenção também muito desigual. Nas grandes metrópoles, especialmente no Rio de Janeiro, uma atenção médica mais sofisticada, e no conjunto do país, atenção médica quase que nenhuma. Nós tínhamos uma atenção primária um pouco mais sofisticada no Rio de Janeiro, onde o prefeito Pedro Ernesto, nos anos 30, criou um sistema de atenção de urgência. Fora da urgência, a carência era total. Após a Segunda Guerra Mundial, nos anos 40, principalmente nos anos 50 e 60, o avanço tecnológico da atenção médica apresentou tamanha evolução, tamanho crescimento, que deixou de ser apenas uma assistência de suporte caritativo para ser um suporte que modificava a condição de saúde, modificava a evolução das doenças. As pessoas que com a disposição, com a disponibilidade que nós tínhamos das vacinas e dos antibióticos, e
da atenção ambulatorial para as doenças cardiovasculares, modificaram a condição e a importância da assistência médica e da condição sanitária em geral. São Paulo, o Estado de São Paulo, teve um papel fundamental em se criar as condições práticas, se mostrar que uma nova condição sanitária era possível. Isso graças ao professor Walter Ezer, secretário de Saúde à época, que criou toda uma estrutura de formação de médicos comprometidos com saúde coletiva, comprometidos com a saúde pública, com os novos conceitos de organização de saúde, e isso começou no ano de 1975. Nos anos 75, 76, nós tivemos uma grande fornada de novos médicos que ingressaram na Secretaria de Saúde a convite obviamente com concurso público, a convite do professor Walter Ezer, onde se criou toda uma condição de funcionamento de novas estruturas de atenção primária, de integração dos vários programas, como programa de saúde infantil, de tuberculose, de hanseníase, de vacinação, de atenção primária, de atenção materna e uma reestruturação fundamental para termos as novas condições de atenção à saúde. E a ideia era termos uma atenção pública, democrática, sem barreiras, de atenção primária, e que tivéssemos a capacidade de organizarmos a atenção secundária e terciária para as pessoas que necessitassem recursos mais sofisticados, como cirurgias, como o parto mais complicado, como serviços de pronto-socorros, aonde nós poderíamos garantir uma atenção integral à saúde de qualquer cidadão. Na etapa inicial de construção desse novo modelo de assistência médica e de saúde pública no Estado de São Paulo, foi de importância a sequência de secretários de saúde comprometidos com a mesma proposta. Além da gestão de Walter Ezer, seguiu-se a gestão do professor Adib Jatene e do professor João Yunis. Esse período de 1976 a 1986 foram 10 anos seguidos da mesma proposta de construir um sistema de saúde coerente, com uma porta universal de atendimento a todos os cidadãos e com enfrentamento, na época, primeiro, a desnutrição e a subnutrição infantil. Segundo, uma construção de um programa de vacinação competente e eficaz. E um sistema de informações de saúde que não permitia mais
o que ocorreu durante a epidemia de meningite, a ignorância do que sucedia do ponto de vista de saúde pública no nível do território. Fundamental também é termos tido uma organização de representação médica na saúde pública, que foi a Associação dos Médicos Sanitaristas do Estado de São Paulo, reconstruída sob a liderança da médica sanitarista Marta Salomão. Tudo isso também teve um apoio e uma importância fundamental da população, que se organizou em nível dos bairros, em movimentos populares pela saúde. Uma participação muito importante à época foi do médico sanitarista Carlos Neder. Lembramos aqui também do Davi Capistrano, que, como médico, foi o primeiro a construir o SEB, Centro Brasileiro de Estudo de Saúde, em 1976, que conseguiu elaborar um programa efetivo, viável, uma teoria que suportou o projeto da reforma sanitária em São Paulo e, posteriormente, no Brasil. O resultado disso é a grande importância que nós temos como medir o impacto através da mortalidade infantil. Anexo aqui a evolução contínua de queda da mortalidade infantil entre os anos 1976 a 1986. Temos ainda uma evolução muito positiva atualmente, que aproxima o Brasil de índices bem melhores do que nas décadas dos anos 70, 80. Mas temos ainda muito a avançar. O SUS ainda, apesar da nossa Constituição de 88 assegurar que saúde é um direito de todos e uma obrigação do Estado, ainda é muito subfinanciado. Há uma desculpa que os detratores do SUS sempre apontam, que há desperdício. E é verdade, há desperdício. Mas, para evitarmos desperdício, nós precisamos investir ainda mais. O trabalho eficaz de reconstruir, reforçar o sistema SUS passa por uma correção desse subfinanciamento crônico que a saúde pública no Brasil apresenta.